o Corinthians tem tudo para ficar tranquilo também e para seguir no campeonato estadual. Até agora, para você, não apenas pelos números, mas pelo futebol apresentado, o Corinthians foi o grande destaque dessa primeira fase? Sobrou, né? Pelo menos em casa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as repercussões ali do jogaço entre Corinthians e Guarani, último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista. Muitos corintianos revoltados porque daria para vencer o jogo, o Yuri Alberto perdeu aquele gol inacreditável, Yuri do céu, era só tocar a bola pro fundo da rede, acabou ali o goleirão chegando primeiro, o Yuri mais uma vez vacilando muito na jogada, mas o Corinthians é o líder geral, classificou com muita folga, na minha opinião é o grande favorito a vencer esse Paulistão, ainda mais porque os adversários não vêm daquela maneira, né, espetacular como vê o Corinthians, então assim o Timão sai muito na frente nesse início de 2025, chega ali com muita vontade para levar esse título finalmente, né, após alguns anos sem ganhá-lo, e a Renata e o Ronaldo puderam analisar a primeira fase, também falar sobre o jogo e o que esperar, já que o Timão vai firme e forte na luta pelo título do Paulistão. O link do jogo aberto estará aqui na descrição. A gente também vai acompanhar um pouco sobre a análise do Chico Garcia, falando um pouco sobre o Corinthians. É isso que vamos ver a partir de agora. Primeira fase, vai definir em casa contra o Mirassol na sequência. E ontem fez um jogo protocolar, tranquilo, contra o Guarani, já pensando na Libertadores e no Mirassol. Vai, Corinthians! Última rodada é sempre assim, todos os jogos ao mesmo tempo, e o torcedor fica como? Fazendo conta, desesperado, menos o corintiano. De boa, se perder também, tanto faz, mas não vai perder. Mas vai ganhar. Não, a gente ganha na fase de grupo contra o Mirassol e torcer pro Palmeiras se for eliminado, né? Tava tão tranquilo que dos titulares só o Hugo Souza começou o jogo. E mesmo assim era só deixar nos pés do artilheiro da arena. Bidu inverteu para Ángel Romero bater rasteiro e fazer o 40º gol dele em Itaquera. 1-0 Timão aos 16 minutos. Mas vem cá, com tantos reservas, quem mais o corintiano gostaria de ver em campo? Thales Magno vai deitar, ele vai fazer o passinho. Como que é? Todo passinho do Thales Magno. Rapaz, o artilheiro do time com 5 gols no ano quase foi pra dança. Já o Guarani, mesmo sonhando com a classificação, tava difícil. Até que num cruzamento vindo da esquerda, Rafael Bilu marcou esse golaço. Lei do ex, hein? O atacante foi formado na base corintiana. E a virada também veio. Outro avanço pela esquerda e assistência do Emerson Barbosa pro atacante João Marcelo. 2-1 Bugre. Imediatamente, Ramon Dias chamou reforços ilustres. 5 trocas ao mesmo tempo. Entraram em campo Alex Santana, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Para alegria de Ronald Koeman, técnico da Holanda, presente em Itaquera para ver o camisa 10. Não só nesse domingo, como quarta também. Buscando voltar para a seleção, o holandês queria mostrar trabalho. Achou um belo passe na área. Aí, no escanteio seguinte, Romero furou a defesa e marcou o segundo dele no jogo. Com esse gol, Romero chegou a 65 e igualou o Jô na artilharia do Corinthians no século. Chamar reserva a um jogador como Romero me parece errado. Somos todos importantes, todos queremos o mesmo objetivo. E queriam mais. Contra-ataque desenhado. Memphis para Yuri, só que o camisa 9 desperdiçou. Na última chance do jogo, Yuri tentou de novo. Memphis cabeceou na trave e o 2-2 persistiu, para a frustração de quase 45 mil torcedores. É muito importante manter a tranquilidade. Isso é muito importante, manter a tranquilidade, pensar, corrigir erros que cometemos e saber que quando se faz um gol tem que defender um pouco mais, tem que ser mais cauteloso. Mas agora que vem o mata-mata, vamos corrigir. Mata-mata e todo definição vamos corrigir. Acho que no final do jogo realmente eles tiveram algumas ações perigosas, né, que poderiam ter virado o jogo. Mas a minha equipe foi muito briosa, ela foi extremamente competitiva. Então, assim, eu acho que a gente fez um grande jogo e eu acho que o resultado foi justo.
Mesmo com o empate, um tabu de 9 anos foi quebrado nessa noite em Itaquera. O Timão finalizou a fase de grupos do Paulistão com a melhor campanha geral, algo que não acontecia desde 2016. A Fiel espera que esse tabu superado seja o início do fim de outro, o jejum de títulos. O último foi conquistado lá atrás, em 2019. O Timão somou 27 pontos e vai receber o Mirassol em casa no fim de semana. Além disso, já garantiu o mando também numa eventual semifinal, por causa da distância de pontos para o São Bernardo. E pelos números dessa boa campanha, a vaga na Copa do Brasil do ano que vem também já está na mão. Agora, toda aquela tranquilidade que a gente viu nesse domingo já passou. Daqui pra frente só tem decisão. A primeira delas, quarta pela Libertadores contra a Universidade Central em Itaquera. Hora de mostrar uma mudança de postura. A gente já teve uma conversa nossa, né? Então acredito que a gente já sabe tudo que tem que mudar para quarta-feira. Hoje a postura já foi melhor. A arquibancada já mandou o recado. Ninguém vai admitir, mas é aquele jogo que você administra e já pensa no próximo, o grande duelo da Libertadores. A Universidade Central da Venezuela, ok, não é um grande time, não tem tradição, mas o Corinthians quer passar de fase, não importa quem é o adversário. E ontem tem alguma lição, tem alguma coisa positiva? Ou esse jogo realmente foi só para encerrar a primeira fase, já que o Corinthians termina com a melhor campanha e vai decidir em casa agora contra o Mirassol? A lição que ficou ontem, ficou bem nítido pelo caso da movimentação do torcedor, porque o Corinthians precisa urgentemente de 2 zagueiros. Mais 2? Não, eliminar alguns que não têm condições de estar lá, que é o caso do Félix Torres e também do Kaká. Ontem, o que eles entregaram parecia uma loucura. Toda a bola que chegava até os dois, eles devolviam pro Hugo. Mas esse meio tempo encontrou o João Pedro, hein? Sim, a marcação também do Guarani, ela foi sob pressão. Então, sob pressão, você tem o Gustavo Henrique, que tá voltando agora. E também vou te contar, viu? Mas a verdade é que muita você gente... está exigente. Porque muita gente ontem lá também, que eu fui assistir o jogo, né? De perto, lá no Camarote Fielzone, aí muita gente falou pra mim assim, Ronaldo, você lembra do Embu e do Baré? Eu falei, o Embu e o Baré jogam mais que esses caras aí. Dá pra voltar ao passado e ver que o Corinthians precisa urgentemente. Mas é começo de temporada. Mas a bola pegar na canela, num gramado como tem o Corinthians lá, é impressionante. Manda um beijo pro Léo Riso também, que a gente ama. Agora o Corinthians, no Paulistão tá tudo certo. Não dá pra reclamar. Não. Vamos ver agora na próxima fase. Se ganhar esse jogo da Libertadores, já passando para a próxima, vai enfrentar um equatoriano, ainda não sabemos qual será, provavelmente o Barcelona. O Corinthians tem tudo para ficar tranquilo também e para seguir no campeonato estadual. Até agora, para você, não apenas pelos números, mas pelo futebol apresentado, o Corinthians foi o grande destaque dessa primeira fase? Sobrou, né? Pelo menos em casa. Porque ontem também, com o apoio da torcida, depois de 2-1, a torcida da forma que empurrou esse time, o time responde. Então, acho que o mais legal dessa competição do Paulista é que o Corinthians vai ter a oportunidade de resolver em casa. E a torcida vai fazer a diferença. Porque o ano passado, o vexame que foi, logo no final começou a despontar, mas com a força da torcida também. E ontem ficou provado que a torcida joga. A torcida joga, empurra o time. Então é a diferença do Corinthians e nessa competição foi o torcedor também. Boa, Ron. Vai decidir em casa o confronto contra o Mirassol e na sequência da competição, semifinal e final, ao que tudo indica também, pela pontuação extremamente vantajosa que o Corinthians terminou. É que os últimos jogos, eles deixaram uma sensação um pouco preocupante quando a gente olha um Corinthians disputando o título paulista, jogando jogos decisivos na Libertadores, ali na frente, porque a gente imagina que o Corinthians vai avançar. Então, essa preocupação é que o elenco do Corinthians está nos dando, e também o técnico Ramon Dias com algumas escolhas. Algumas escolhas em que ele, daqui a pouco, não consegue fazer diferente pelas opções que ele tem no elenco. E aí a diretoria precisa se mexer. Vamos lá, essa partida contra o Guarani... É claro, de novo, que o ritmo estaria um pouco mais abaixo, mas, vamos lá, né? Depois do fiasco na Venezuela, esse jogo em casa, diante da torcida, 45 mil pessoas, para um jogo em que o Corinthians já estava classificado e iria colocar um time misto. O Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, foi lá para ver o Memphis estava no banco.
Pra vocês terem uma ideia, porque, cara, eu entendo, não tinha que botar pra jogar mesmo. Tem decisão na quarta-feira, mesmo que o time seja semi-amador da Venezuela, precisa entrar com todo o gás na quarta-feira pra não deixar nenhuma dúvida, né, de que o Corinthians vai avançar. E o jogo lá na Venezuela deixou uma impressão muito negativa. Então, tem que dar uma resposta. E tinha que dar uma resposta hoje, né? Mesmo com o elenco que colocasse em campo, porque vamos combinar. Ele até mudou um pouco o sistema, mas tinha jogadores o suficiente para vencer o Guarani, que com todo respeito está na Série C do Brasileiro, poderia impor uma dificuldade, mas não a ponto de complicar a vida do Corinthians dentro de casa. Complicou. Muito por conta do senhor próprio Corinthians, né? A escalação teve Léo Maná e Bidu nas laterais, e eu já vou falar nas laterais, que elas são um capítulo à parte. Félix Torres e Kaká na defesa, que também é outro capítulo. O Hugo, e aí acho que o Donelli, né, acabou perdendo um pouco de espaço até em termos de rodízio, porque teve dificuldades nos jogos em que ele foi acionado, e o Hugo, realmente goleiro, não precisa poupar, né? Bota o Hugo Souza. Aí, a partir do meio pra frente, ele bota o Maicon, o Charles como 2 volantes, o Coronado à frente dos volantes como meia e 3 atacantes, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, caramba, eu até tenho boa vontade com esse rapaz, mas é difícil, viu? Porque não dá pra dizer, né, quando acontece um jogo desse, em que ele começa como titular, não dá pra dizer que ele não ganhou chance. Né? Às vezes eu cobrava do Ramon, não dá pra analisar muito o Héctor entrando aos 41, aos 39 do segundo tempo, o Pedro Raul da mesma maneira. Quando eles começam a ganhar jogos como titulares, a gente começa a entender que tá. O Thales Magno e o Romero fizeram a parte deles. E eu acho que do meio pra frente, o Corinthians tem opções boas, né? Com exceção do Héctor Hernandes, mas ok. Acho que o Thales jogou bem, o Romero fez aquilo que precisava, faz o primeiro gol, recebe na direita, queima, conta com desvio, mata o goleiro e tudo mais. Na Neoquímica Arena ele é dono daquele chão, né? Maior artilheiro, histórico. O cara sabe fazer gol, beleza. O Coronado, eu espero sempre mais do Coronado, né? Mas acho que não comprometeu, mas podia mais, né? Acho que esse é o resumo do Coronado, né? Podia mais. Acho que o Maicon jogou bem, o Charles, eu até pego bastante no pé dele, mas não acho que comprometeu também. Mas vamos lá, né? Também não pode ser solução. Aí a gente vai para as laterais. As laterais, meu Deus do céu. Vamos lá, né, gente? Eu, nesse jogo, entendi por que o Hugo virou titular da posição na lateral esquerda. E isso é muito preocupante. Isso é gravíssimo. Quando você coloca o Matheus Bidu, que terminou a temporada em alta, e aí você percebe por que ele é reserva do Hugo, é sinal que o Bidu tá muito mal. E tá muito mal. Que jogo horroroso fez o Bidu. O gol de empate do Guarani, que é um golaço do Rafael Bilu, num lançamento maravilhoso também do João Vitor, é uma pichotada do Bidu na defesa. A bola tava com ele. Eles simplesmente dão um balão assim, descoordenado, a bola cai no pé do João Vitor, que só corta, levanta, e aí o Bilu, no setor onde estava o Bidu, faz um belíssimo gol, pega de primeira, de canhota, no cantinho, e empata o jogo. A defesa do Corinthians é algo assim que preocupou bastante, como já foi dito, não só pelo Chico Garcia, mas também por outros, né? Do meio pra frente, pega o time do Corinthians, cara, se não for o melhor do Brasil, é top 2, top 3 no máximo, sabe? Porque é muito, mas muito bom. Tem Garro e Yuri, tem Carrillo, tem o Memphis, então assim, é fantástico do meio pra frente, mas quando você tem que colocar o time reserva, e na reserva da zaga ali tem o Kaká e tem o Félix Torres, cara, sofre bastante. Então o Corinthians não tem uma zaga veloz, tem o jovem lá, né, o João Pedro, também tem o Ramalho que tá oscilando um pouco, Gustavo Henrique, bom zagueiro pelo alto, porém lento pelo chão. Então assim, a defesa do Timão não é das melhores, porém ainda assim deu para conquistar a liderança geral do Paulistão, o que dá essa vantagem pro Corinthians nas fases eliminatórias. Diz o que você achou do jogo, comente abaixo, pois daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!